Meu nome é Breno Baleiro E eu, Silvia Cosmo. Eu, Adriana Silveira. Eu sou Débora Ferreira. e esse é o PrismaCast. No episódio de hoje, episódio número 5 da nova temporada, trazemos aqui novamente Silvia e Adriana, e agora com a novidade da Débora estar integrando agora também o time, para falar um pouco sobre marketing de influência, marketing de relacionamento, rapport, identidade pessoal, né? E eu queria já iniciar com Débora, falando aqui para a gente o papel dela, né, nesse novo momento. Ok, Breno, vamos lá. Quero agradecer, em primeiro lugar, a todos e dizer que meu papel na equipe é levar o engajamento para as pessoas. E através da Vital Flex, está sendo a empresa que está dando a oportunidade de crescimento aqui na região Sudoeste, é isso, fazer o engajamento, o crescimento, buscando talentos e também para levarmos saúde e bem-estar para as pessoas. Perfeito, seja muito bem-vinda. E Silvia, eu resolvi chamar você e a Adriana novamente aqui para endossar muito, na prática, o que nós, enquanto agência de publicidade, tanto dissemos aqui. A venda, gente, ela é muito mais naturalista do que a gente pensa, né? Então, de fato, é preciso se criar uma conexão com o público, vender a verdade, né? E eu acho que, em relação a isso, a maneira como a gente leva as tecnologias biohacking para as pessoas é justamente a maneira que bebe dessa fonte, né? Sim. Eu queria que você me falasse um pouco, Silvia, sobre essa questão da conexão, de como que a gente pode chegar nas pessoas, tocar na dor. É. Na verdade, primeiramente, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui. Breno, a primeira coisa que dentro, o primeiro princípio que nós temos é ser a sua própria verdade. Então, eu preciso ser produto do produto. Não tem como eu falar de algo que eu não vivenciei. Não tem como eu falar de um produto que eu não sinto. Então, esse é o nosso primeiro princípio, é o nosso primeiro pilar. Então, por isso que a gente fala que o seu negócio começa dentro da sua casa. Em segundo lugar, nós trabalhamos com a inteligência social, onde eu, através da minha rede de relacionamento, eu vou levar isso até as pessoas como uma forma do quê? De trazer o benefício para ela, de entregar a tecnologia para ela para sanar, seja uma dor, seja uma prevenção, não importa, porque cada um tem essa condição. Então, quando a gente trabalha com a verdade, quando a gente trabalha com a condição de olhar para o próximo em primeiro lugar, a venda já aconteceu. Perfeito, perfeito. E aqui a gente fala sobre um ditado muito antigo, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é: ninguém melhor para falar de nós do que nós mesmos, né? E a Adriana, inclusive, é uma pessoa que eu acho que ela traz muito isso para a vida dela, né? Eu acho que a Adriana ela consegue não apenas estruturar a narrativa, como mostrar essa narrativa através do que a gente chama no marketing de prova social, de marketing social. Então, o que você acabou de falar, de dar o testemunho, de mostrar que de fato aquilo fez diferença na sua vida, né? E eu, inclusive, acreditei nos produtos por um testemunho da Adriana. Eu queria que ela me falasse isso. Como é para ela ter passado por esse momento de dúvida, ter testado e falar posteriormente sobre aquilo que fez sentido na sua vida? Como é que foi isso para você? Então, antes de responder sua pergunta, de compartilhar, né? Também quero agradecer, como as minhas colegas já agradeceram. Obrigada pela oportunidade, também pela confiança, né? De estar aqui compartilhando, contribuindo com esse projeto tão maravilhoso que você começou. E respondendo, né? eh, como você e outras pessoas, quando têm o primeiro contato com as nossas tecnologias, todo mundo fica: "Como assim? É bom demais, né?". É algo assim que na primeira no nosso primeiro contato com os primeiros depoimentos que nós recebemos, a gente fica assim: "É bom demais para ser verdade", né. Então a gente sempre começa dentro desse para conhecer a nossa tecnologia, a gente sempre começa realmente, tá assim: "Eu vou ver, mas não acho que vai ser isso tudo não". E aí eu conheci a tecnologia, foi apresentada, meu primeiro contato foi com a água. Fernanda, que era uma amiga em comum, né, meu e de Silvia, que ela já esteve aqui também,
E Fernanda conheceu, me apresentou e eu falei assim: "Ah, vou beber para ver". E eu nessa época, eu já tinha alguns problemas de saúde no quesito, assim, ansiedade. A ansiedade ela me trouxe, um refluxo, né. E o médico já até tinha me falado, falou assim: "Ó, isso aí você só vai resolver quando você melhorar o seu nível de ansiedade, porque o refluxo estava muito ligado a isso". Então, com o uso da água, eu fui melhorando, e quando a medicação acabou, eu não eu teve um que eu tomava para ansiedade, eu já tinha parado de tomar, porque eu tenho até ele lá até hoje, né, eu nem tomei todo. E a medicação que eu tomava todos os dias para o refluxo por causa da azia, quando acabou eu não comprei mais. Então, a última vez que eu tomei uma medicação para refluxo foi no mês de março, e de lá para cá eu só tomo essa água. Então, assim, quando eu percebi a melhora no meu corpo, quando eu percebi que aquilo que eu ouvi falar de tudo, de todos esses benefícios da tecnologia foi verdade, porque eu vi, né, eu falei assim: "Hoje eu sou produto do produto", né, hoje eu Perfeito. sou o produto do produto, porque eu vivo essa realidade. A primeira coisa que eu fiz foi mandar para minha família: "Só usa e depois me fala, só usa, só usa, só usa". Fiquei incentivando e eles foi tendo também essa percepção. Então, eu consegui perceber, eles começaram a beber a água no mês de final de março para abril, mês de maio eu estive na minha cidade, em Caeté, e aí consegui comprovar, fiz a comprovação, comecei a fazer aquela pesquisa, melhorou em quê? Melhorou e fui fazendo essa comprovação e vi como é que melhorou a mobilidade dos meus pais, como melhorou a situação de saúde, cicatrização, minha mãe tinha acabado de fazer uma cirurgia e ela tinha uma dificuldade de cicatrização, e em 15 dias ela tirou os pontos da cirurgia e ela estava muito bem, não sentiu dor, ela falou: "Não sentiu dor, os pontos secaram", foi uma cirurgia com um pós-cirúrgico muito leve. E a única coisa que nós fizemos foi colocar o uso da água, do bracelete que ela usava, o dispositivo, superior, que é o bracelete, e o dispositivo também inferior, que é a palmilha. Então Ah, ela, mesmo ela acamada com o pós-cirúrgico, eu pedi ela para colocar as palmilhas em cima da cirurgia. E aí eu fui vendo o resultado. Então é inegável a eficácia, a veracidade de tudo isso que a gente está colocando, porque é perfeito. muito sério, né. Sim, A gente está sim. falando de saúde, longevidade, de E eu não bem-estar. sei quem tá assistindo a gente agora, mas pelo menos eu, para eu recomendar algo para os meus pais, é quando eu tenho uma confiança muito grande, é quando eu acredito realmente naquilo, né? E eu acho que a Adriana falou uma coisa muito importante, que é sobre estilo de vida. Não é só sobre beber a água, não é Uhum. só sobre usar o bracelete, é sobre você mudar o seu estilo de vida, os seus hábitos de consumo, né? Para trazer para sua vida saúde em todos os É, aspectos, né? até porque a tecnologia é só uma ferramenta, Exatamente. né, ela não, a gente não fala aqui de cura, vai melhorar, vai aliviar, mas vai prevenir. Perfeito. Então, assim, eu não vou dizer pra você: "Ah, eu fui curada", não. Quando eu tinha refluxo, eu tomava medicação para me ajudar. Hoje eu bebo água, a água me ajuda a não ter. Mas se eu tiver uma alimentação que não é adequada, se eu tiver uma alimentação gordurosa, algo que vai me desenvolver essa azia, eu vou ter. Só que ao invés de eu tomar medicação, eu tomar água. E que grandiosidade é uma linha de produtos que pensa tanto no nosso bem-estar e na sua inserção automática no dia a dia, né? Sim. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito assim, sensível a gostos. Se eu pego uma água em um local diverso e bebo essa água e sinto, por exemplo, uma quantidade de cloro, né, que excede ali o habitual, eu não consigo tomar aquela água. E eu tenho um problema realmente com isso. Débora, eu sou uma pessoa que bebia muito pouco água, né? Com perdão da redundância. E após a utilização das tecnologias, o que que eu entendi? Como de fato a água fica sem gosto, ela fica natural. Sim, Você acaba consumindo, né, de maneira automática, você nem sim. percebe que está consumindo. Sentiu isso também, Débora? A grande diferença foi o sabor. A gente fala, a água não tem sabor, sim, a água tem sabor. Então, sim. E quando você toma essa água, você sente a leveza. E, além disso tudo, a hidratação. A pele fica mais rejuvenescida, eu falo assim, né? Porque você sente a leveza, no seu olhar você percebe sua pele melhora, o seu organismo, ele se reajusta, ele, né, se reorganiza, né, nem reorganizar, harmoniza, né, eu Sim. coloco assim, porque
o seu sono fica regular, tudo vai melhorando, vai fazendo uma movimentação nas suas células. Então, as células que estão nascendo, então elas vão reproduzir outras células boas, né? Então, a introdução da água, ela não é apenas só um estilo de vida, ela é o benefício que a gente está buscando mostrar para as pessoas, e é isso que é o nosso foco, levar para as pessoas o bem-estar, a saúde, a pessoa que está sentindo dores no corpo, uma inflamação no corpo, tudo isso vai fazer uma melhora. Perfeito, perfeito. E assim, outra coisa que eu acho muito interessante é que quando você adota um hábito de procurar melhoria na sua saúde, no seu estilo de vida, você também começa a enxergar coisas que vocês não enxergavam. Exemplo, eu não sabia que eu precisava de uma máscara de sono até ter uma máscara. Porque no kit vem, né, a máscara, a sleep Isso. mask, e, gente, a qualidade do meu sono, ela se potencializou de uma maneira que eu não consigo nem considerar Você aqui melhorou números. esse negócio. Posso te perguntar um negócio? Totalmente, sim. Você já tem o aparelho reparador do sono? Não, eu tenho só o sleep mask. Então, imagine com a máscara, nesse sentido, ela já te traz isso. Através do aparelho reparador do sono, seja ou através de um colchão, de um Travesseiro. travesseiro, ou de um próprio edredom, isso vai potencializar Perfeito. em mais vezes aquilo que você sente só o fato de estar utilizando a Sleep Mask. É algo assim extraordinário e isso, quando entrou dentro da minha casa, inicialmente, na minha casa somos em 5 pessoas, eu adquiri o nosso, meu marido e mulher do casal, e na primeira noite de sono eu falei: "Cara, isso daqui não pode ficar só para mim". E aí eu tive que adquirir mais 3 para as crianças e para minha filha, que já é, eu ia falar adolescente, mas não, já é adulta, porque não tem como, você recebe esse benefício, você não tem como não passar para o próximo. Ah, verdade. E se você acabou tocando diretamente em um ponto que eu acho muito prudente falar aqui, que é investir em qualidade de vida. Todos, minha É, família. porque muitas das vezes, quando a gente fala sobre um produto, sobre um item, sobre algo que vai melhorar a nossa Sim, qualidade de vida, nossos hábitos, a gente encara como, de fato, uma despesa, né? E quando a gente fala sobre a melhoria da qualidade de vida e tudo mais, nós estamos falando de um investimento. quem é a peça mais importante para você? É você? É o vizinho? É o é Com você. certeza, eu. Então, Exatamente. esse investimento de fato. E você que às vezes para: "Ah, mas é muito caro". Caro em relação a quê? Aqui. Caro comparado a quê? Essa é a dificuldade. Perfeito. E se for comparar, né, o gasto que você tem no dia a dia com a gasolina, com a compra de um lanche, de uma pizza, invista em você, invista num Isso. reparador de sono, invista uma jarra com água, um filtro em sua casa Um para toda a squeeze, ao família, invés de um ficar gastando com squeeze, água mineral em isso, rodoviária, em rodoviária. viagem. Porque são os essenciais para nossa vida, né? Que é a reparação do sono, a alimentação, o beber a água limpa, né? Água 99% garantida É, pelo Inmetro. Perfeito. Então, nós temos que cuidar de nós. Hoje em dia, tá tudo muito superficial, muito material. Então, a base da gente viver bem, viver tranquilo, é cuidar primeiramente de nós, e também levar para toda a família, porque isso não Isso adianta aí. só cuidar de mim, né? Eu tenho que cuidar de mim, de você, que é um amigo, Sim, um com colega, certeza. de Silvia, que é uma colega, uma amiga, Adriana. Então, a gente tem que estar distribuindo o bem-estar. Com certeza. Tem outros benefícios, assim, que eu acho que eu consigo enxergar também, que vão além dos benefícios científicos ali. Que seria, e acaba sendo científico também, né? A questão da hidratação. Eu, por não ter um hábito de consumo de água tão intensivo como eu tenho hoje, eu sofria de crises de enxaqueca. E isso reduzia drasticamente a minha produtividade. Se reduzia a minha produtividade,
tudo se tornava mais caro, obviamente, porque Sim. o pouco tempo que eu tinha para produzir tinha que designar algo. Então, até isso me faz encarar como investimento, porque se eu invisto na qualidade de vida, neste caso eu estou falando sobre a hidratação, aumentar o consumo de água e água de qualidade, eu consigo ser mais produtivo. Sim. E se eu consigo ser mais produtivo, eu consigo me dedicar a projetos Você diversos. tem resultados Resultados. positivos. Resultado. Então, é a importância de calcular não apenas de maneira tangível, mas o intangível também. Posso te falar um negócio? Com certeza. Quando a gente fala de gestão do tempo, cuidar de você, cuidar de mim, tem que fazer parte dentro desse cronograma diário. Tem que ser prioridade, né? Eu tenho que estar ali cuidando da minha saúde física, do meu corpo, tem que estar dentro do meu cronograma diário de trabalho. Perfeito. Eu não tenho tempo para fazer atividade física, eu não tenho tempo para ter um tempo de qualidade para cuidar do meu corpo. Ó, tem alguma coisa que a gente precisa ajustar. Existe o Porque tempo, mas você não vai. existe a prioridade, né? Isso. Não, se você não coloca como prioridade, é Perfeito. claro que você não vai fazer. Sim, não vai sobrar tempo Não para vai isso. sobrar tempo. Então, no seu cronograma diário, você tem que estar dentro dele também. Com certeza. E Débora falou uma coisa aqui muito interessante sobre essa questão de compartilhar com a comunidade, porque veja só, trazer o exemplo da Adriana aqui. A Sim. Adriana levou o produto para a família, automaticamente, instantaneamente, concomitantemente, ela melhorou a qualidade de vida dela, Sim. do pai, da mãe, Isso. né? Através de apenas uma indicação. Então, assim, fazer o bem é isso também, é você indicar aquilo que vai ser uma modificação muito positiva, né, da vida Sim. das pessoas. Sim, exatamente. E até porque também essa a vou dizer assim, a condição dos meus pais não estarem bem de saúde era um problema para mim, Sim, porque hoje eu moro em São Paulo, eles estão aqui na Bahia, eles já são idosos. Então eu saber que meus pais estão bem, né, que eles estão se locomovendo bem, que eles estão independentes, conseguem ter a vida deles normal, me deixa tranquila. De saber assim, não, eles estão tão bem, não. Só de você saber que sua família está bem, que não está doente, que está produzindo, são produtivos, isso já é o maior ganho, né? Sim. Além da saúde dele, depois da saúde deles, né? Mas é o maior ganho que a pessoa está sendo produtiva, a pessoa está fazendo as coisas, não está dependendo de ninguém. Eles estão fazendo as coisas deles no tempo deles, vivendo a vida deles de uma maneira fluida. Então, isso é maravilhoso para qualquer filho. É. Né? Já pensou você sair de casa e você recebe a notícia: eu não estou bem, minha mãe não está bem, está Deus na nos livre, cama. né? Aí a Tem a gente sai de casa. tranquilidade, né? Aí você sai para trabalhar e você fica, mas será que melhorou? Será que não está? Então, assim, eu todos os dias tenho a paz de saber que eles estão bem, E né? cada E dia cada dia melhor. melhor, se aperfeiçoando e tudo mais, É, né? Se cuidando. E olha só que interessante. A quantidade de argumentos, a quantidade de ponderações, a quantidade de exemplos que nós demos aqui, e em nenhum momento a gente levantou a bandeira teórica aqui do marketing de influência e do sim, marketing de relacionamento. Agora eu trago um pouquinho para minha área, inclusive. A gente tem tecido uma crítica muito grande aqui, principalmente no decorrer desse ano, a maneira como as pessoas reportam aquilo que elas acreditam, os produtos que elas vendem nas redes sociais, criadores de conteúdo no âmbito geral. Por quê? Porque existe uma onda do marketing onde a pessoa não conhece o produto, não conhece a aplicação aquilo no seu cotidiano e vai para a rede social vender aquilo. Vai para a rede social tentar fazer com que haja um ganho financeiro por trás daquela indicação. Isso é muito presente em várias empresas grandes, né, que fazem os seus sistemas de afiliados, sim, o que é totalmente divergente e diferente desse modelo de negócio, sim, né? total. Porque, mais uma vez, o que vocês disseram brilhantemente aqui no início, a gente está levando a verdade para as pessoas. É a verdade. A gente está levando o que a gente realmente está vivendo, né? Está sendo o nosso dia a dia o uso contínuo de todos os produtos. Então, a água, a pulseira, o reparador de sono, uma palmilha que você coloca do pé, que libera suas articulações. Quem não quer ficar sem sentir dor nas Ah, com pernas, certeza. Ave né? Maria, final do Então, a dia, gente está falando tudo aquilo que a gente está vivendo. Então, a gente não sim, está oferecendo, a gente está fazendo indicações para ganhar do outro algo. A gente sim, está sim, oferecendo o bem-estar para a pessoa de fato. perfeito. E só complementando o que Débora falou, é o ponto principal, é o ponto-chave do nosso negócio.
é você ser produto do produto, é você primeira coisa, é você ser usuário do produto. Se você não usar, você não vai conseguir transmitir verdade e sinceridade naquilo que você está oferecendo. Porque, esse é o papel, né, Silvia, da venda direta, né, esse é o papel da conexão, porque eu tive acesso através de uma pessoa que eu confio, que confiava muito de Silvia. Então é esse papel que a gente está falando aqui, da conexão e do marketing. Porque, assim, ela falou, foi tão bom, é tão bom que eu quero que você usufrua disso. Assim, nossa, né, a gente faz isso com quem a gente gosta. Não, hoje é assim, ó, se Silvia fala: "Eu tô com uma dor", bebe água. É, Bebe água. é isso o que vocês falaram agora, existe uma coisa assim, primeiro, aquilo está dentro dos seus princípios e valores, que eu vou falar, que eu vou recomendar, vai chegar no momento da minha vida que eu vou ter vergonha diante dos meus filhos, diante de alguém, em algum tempo, daquilo que eu fiz naquele momento. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu não posso estar oferecendo algo que algum dia eu venha me arrepender de ter feito aquilo. Então, estar dentro dos princípios e valores, esse é o primeiro passo. Segundo passo, que para mim isso é lei, é regra. Eu não posso atender o meu cliente uma única vez. Eu quero te atender sempre. Eu quero que você tenha isso é o grande elo da inteligência social, porque é a conexão, a minha conexão contigo tem que ser eterna. Então, quando a gente fala das tecnologias, são mais de 70 produtos. Se eu entrego para você algo ruim, que você já vai se desagradar uma semana depois que você pegou, e os outros 69 produtos você nunca vai adquirir. Exatamente. Agora, se eu entrego algo que você entendeu, você passa a ter uma escalabilidade de desejo. Agora eu quero um bracelete. Agora eu quero essa Sleep Mask. Agora eu quero um aparelho reparador do sono através de um travesseiro. Agora eu quero um outro modelo. E assim vai. E isso é contínuo. Então, essa multiplicação, ela tem muita seriedade. Por isso que muitos, dentro desse, o cara está visando apenas o retorno financeiro e ele não está se preocupando com o próximo, ele não está nem se preocupando com o que ele está entregando. Existem muitos. Existem muitos, Sim. né, que trabalham assim na internet, não se preocupam, né, realmente. Não só na internet. Não, é que a É. internet hoje tem muito maior O alcance. visibilidade, Sim, mas com certeza. e a gente sabe. É água? Peraí, quanto que você me pagar? Não, eu não quero mais essa água, eu quero a sua agora, porque a sua é melhor. Ué, mas aquela outra não era melhor? Não, agora essa é melhor. É melhor para quem? Para ela, pelo interesse dela, e não pelo interesse do próximo, não melhor para o próximo, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente conseguiu aqui sintetizar bem, né, o que nós buscamos de entendimento por essa parte da influência, do relacionamento, né, de fato ter o storytelling, que eu acho que é um conceito primordial do marketing, que faz muito sentido, né? Não vou aparecer aqui simplesmente vender um produto E detalhe, o storytelling é individual. É a individual. experiência que ela teve, é a experiência que ela teve, é a experiência que você teve. Sim. Aqui na mesa, cada um teve uma experiência, cada um falou de um formato. Então, é essa condição, é essa confiança que vai fazer com que a pessoa com quem você está indicando tenha a confiabilidade de que aquilo é de fato verdadeiro. Porque você não iria ludibriar um Perfeito. amigo, uma pessoa, porque te conhece. Com certeza, com certeza. Só lembrando do que você falou no início, né, que a gente fala de rapport, então você vê que o rapport ele acontece naturalmente. Naturalmente. É naturalmente. Naturalmente. Porque, assim, porque quando você vai falar de rapport, você está usando de técnicas para manipular outra pessoa. Só que quando você compartilha algo e a pessoa te replica ali, Na você não verdade, está manipulando.
A pessoa só vai replicar uma verdade que você mostrou. Então é natural, é simples, né? Como a mamãe Zenilda fala, é do coração. Então, assim, É verdadeiro, né? é tão verdadeiro que você não precisa pensar, você não precisa imaginar quais são as palavras que vão sair da sua boca, porque ela é fluida, ela já Flui. sai do coração. Perfeito. Não tem nada programado, Isso. né? Com certeza. É claro que a empresa, ela detém metodologias, Sim, nós temos treinamentos semanais, é uma empresa que se preocupa muito com a mentalidade, trabalhamos muito a questão de mentorear todas as pessoas, é um volume gigantesco, então, assim, nós temos toda uma infraestrutura, uma universidade do sucesso para receber esse volume de pessoas. Então, todos os dias tem uma mentoria online, com pessoas, com especialistas diferentes. Por quê? Porque a forma que eu falo, às vezes ela entende melhor a forma que você fala. Estamos falando do mesmo assunto. Sim. Então, a nossa preocupação é tão grande que a gente chega a fazer essa divisão e compartilhar a mesma coisa com pessoas diferentes. Por quê? Porque somos todos diferentes um do outro. Isso dá muito certo, porque você fala, às vezes eu entendo. Nossa, Silvia, eu adorei, porque agora eu entendi aquilo. teve um ponto de Verdade. conexão. Por quê? É esse ponto de conexão, esse rapport que aconteceu. E quando a gente fala em perfil, cara, às vezes é muito mais, o perfil dele é analítico, ele quer mais detalhes, ele quer algo minucioso. Às vezes a pessoa não é tão assim. Então, por exemplo, eu quando falava de venda lá atrás, meu Deus, nunca que eu vou conseguir. Eu não vendo nada, eu não sei vender. E quando o João disse para mim, você não precisa vender, eu só quero que você fale o que você está sentindo e seja verdade. Contextualiza pra gente quem é João. João é o presidente da empresa, é o nosso mentor hoje. Um salve para João. João é uma benção. Então, o João Henrique Soprani, ele sempre deixou isso muito leve. Por quê? Muitas pessoas, ela tem aquele paradigma da venda, né? Por quê? Não, eu não sei vender. É algo que parece um monstro absurdo. Só que ela não sabe que ela se vende desde a hora que ela nasceu, né? Chora, tô com fome. Eu tô me vendendo, tô dizendo. Mas aqui a gente faz de uma forma leve e o resultado pode ter certeza, Breno. Não importa o seu nível de qualificação, seu nível, a sua idade, não tem aqui um nicho, aqui vai dar certo. Não, são para todas as pessoas. Desde aquele que, às vezes, ele pode ser até analfabeto, tá? Ele pode não ter formação nenhuma. Ele vai conseguir desenvolver o trabalho, por quê? Porque a metodologia é extraordinária e é fantástica. É ampla, né? É ampla. Perfeito. Pessoal, tá chegando ao fim aqui o nosso tempo. Ah! A conversa- Pegando o gancho na isso. fala anterior de Adriana, é tão fluido e tão natural que a gente não vê nem o tempo verdade. passar na conversa, né? verdade. Rapidinho acaba. Mas eu queria agradecer Silvia, né? Sim. Gente, Silvia veio de um local muito distante, assim como a Adriana. Elas sobrevoaram em mais de 1000 km para estar aqui com a gente hoje, né? Disponibilizando um tempo na agenda corrida delas para isso. Então, muito obrigado, gratidão por compartilhar os ensinamentos e conhecimentos de vocês mais uma vez, né? Conosco. Boas-vindas à Débora, que eu acho que vai desempenhar aí um papel extremamente importante Muito nesse obrigada, momento, Brenda. né? Para finalizar, eu queria que vocês deixassem aqui uma fala final sobre as tecnologias, sobre a Vital, e já deixasse aqui para o público, ó, que vai ter um terceiro episódio sim, viu? Bom, a minha fala é o seguinte: cuide da sua saúde para você não cuidar da sua doença. Perfeito, Essa é a primeira. perfeito. E a Cirúrgica. segunda, cirúrgica, é verdade. Porque se eu não cuidar da minha saúde hoje, com certeza eu vou cuidar da minha doença depois. Então, qual você escolhe? Qual você escolhe? Cuidar da sua saúde ou da sua doença? E
A segunda fala, eu diria para você o seguinte: não adianta você querer ter resultados sem ter caminhos. Então, você tem que estar ao lado de pessoas que têm resultados, que ela consegue te mentorear, consegue te direcionar, onde às vezes a gente não tem o norte. Então, cola com quem fez, Que é sucesso. vem, que é sucesso, não é outra coisa. É isso aí. E eu vou complementar, né, a fala da minha colega Silvia, dizendo que longevidade com qualidade de vida é uma decisão. É. Então, eu decido se quero viver mais e bem. Então, nós temos uma ferramenta para poder lhe ajudar nisso. Então, cola em nós. Que é sucesso. Que é sucesso também. E é sucesso. Eu complemento dizendo que venha conhecer a nossa equipe, venha fazer parte da nossa equipe e você vai conhecer de verdade, assim, um engajamento não de busca para vendas, e sim para conhecer o produto, trazendo benefícios para a sua saúde e para a saúde do próximo. Perfeito. Então, pessoal, muito obrigado. E você? Ô, tá dando testemunho aqui. Não, você para suas considerações finais. As minhas considerações é que, de fato, assim, estar vindo enquanto analista de marketing à frente de um programa de podcast sobre marketing e falar sobre um produto que eu trouxe para a minha vida, para a vida das pessoas que eu amo, inclusive a minha mãe, é não apenas colocar a cara à tapa, como também atestar tudo aquilo que eu acredito e venho nas redes sociais todos os dias defender. Sim. Né? Então, assim, quando eu trago esses produtos, eu trago para a situação da minha família, a situação da minha equipe, porque a minha equipe hoje tem livre acesso às tecnologias para serem utilizadas também, e porque nosso intuito é, sobretudo, fazer o bem para as pessoas. Sim. Né? Então, o que é bom, a gente realmente tem que indicar e compartilhar. Né, não? Exatamente. Então, pessoal, até o próximo PrismaCast. Vou deixar já na agenda aqui, ó. Quando vai ser a Por próxima favor. visita? Eu acredito que é antes do final do ano, hein? Opa! Novidade. Novidades É isso chegando. aí. Tchau, pessoal. Até a Tchau. próxima. Tchau.